Demetrio Magnoli tenta invalidar o julgamento de Bolsonaro usando aquele velho argumento do suposto impedimento de Moraes, e consegue a proeza de ser humilhado pelo Gerson Camarote na réplica e na tréplica. Espia. E começou mal, por dois aspectos. Primeiro, porque Alexandre de Moraes, que era uma das vítimas diretas, ele não se declarou impedido, embora esteja nessa condição especial, específica de vítima principal. Além disso, o julgamento se dará não pelo Pleno do Supremo, mas pela primeira turma, sob o argumento especioso de que o Supremo mudou de posição e decidiu que casos criminais são julgados apenas por uma das turmas e não pelo plenário do Supremo. Isso cria sementes para que, mais tarde, diante de uma decisão do Supremo, essa decisão seja colocada em questão, seja contestada. O Supremo deveria levar isso em conta, julgar no plenário do Supremo, e Alexandre de Moraes deveria se julgar impedido. Desde 2023, ação penal, questões penais são tratadas diretamente na primeira turma. Aí você vai e muda agora para o ex-presidente Jair Bolsonaro, e isso sim seria criar um casuísmo. E isso sim seria criar uma exceção. Se você tem hoje já mais de 150 julgamentos acontecidos já do 8 de janeiro, aí você vai mudar agora e vai excepcionalizar porque é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Outra questão, o ministro colocado, que é o relator, o ministro Alexandre de Moraes, primeiro, Demetrio fala da questão da tentativa de homicídio. Não há denúncia sobre tentativa de homicídio. Não é isso que está se colocando. É tentativa de golpe de Estado. E aí vem uma outra questão. Todo investigado, se for ameaçar ministro da Suprema Corte, o ministro da Suprema Corte se sentir impedido por causa disso, acaba tudo. Porque se não é o ministro Alexandre de Moraes, vai ser o ministro Gilmar Mendes, que também foi monitorado. E que tinha também, é importante a gente lembrar, para não ficar no foco, não tinha também uma minuta para prender o ministro Gilmar Mendes, o decano da Suprema Corte do país. Aí, se não, você vai pegar outro ministro. Aí você, na verdade, quem estava no foco era o Supremo Tribunal como um todo. Aí é tirar do Supremo Tribunal Federal esse julgamento. Demetrio, quer complementar? Quero discordar, porque não é verdade que primeiro Bolsonaro e o núcleo duro foram denunciados e então eles ameaçaram ministros da corte que então teriam que se declarar impedidos. Não foi isso que aconteceu. É óbvio, nesse caso ninguém deveria se declarar impedido. O golpe de Estado, segundo a narrativa da denúncia, envolvia uma ameaça direta e principal a um ministro que não é apenas um dos ministros, mas também o relator do processo. Ou seja, não é verdade que os denunciados passaram a fazer ameaças a ministros da corte. A verdade é que o crime pelo qual eles são acusados tinha como uma das vítimas especiais e principais um dos ministros da corte. Então, só para desfazer essa confusão. E a outra coisa, os denunciados do 8 de janeiro, num processo que a denúncia diz que é o mesmo processo de golpe de Estado, foram julgados pelo Pleno do Supremo. Então, no fundo, se trata da mesma questão sendo julgada, primeiro pelo Pleno do Supremo e depois, casualmente, apenas pela primeira turma, sendo que os peõezinhos são julgados pelo Pleno e os cabeças são julgados pela primeira turma. Isso em nome de um detalhe legal, que é a decisão de 2023, bem recente, de mudança de competência de julgamento de casos criminais. Tudo isso lança sombra sobre um processo que não poderia ter sombra, porque o Brasil precisa de uma decisão indiscutível sobre o golpe de Estado. Bom, nesse caso aqui, então, tivemos comentário, reação, réplica e agora tréplica do camarote. Não, eu não vou usar esse termo que o Demetrio colocou, mas foram julgados alguns no plenário e já desde dezembro de 2023, para a gente falar, mais de 150 foram julgados pela primeira turma. A outra questão importante, o ministro Alexandre de Moraes, ele foi enfrentado e ameaçado publicamente de não cumprimento de decisões quando ele era presidente do Tribunal Superior Eleitoral em 7 de setembro de 2021. Ali começa uma campanha para intimidação de um ministro que era presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E isso continua durante todo o ano de 2022. Ou seja, depois a gente vê coisas mais absurdas, que aí sim teve tentativa de homicídio e outras coisas. Mas aí o ministro vai simplesmente sair, justamente porque está sendo com objetivo e estratégia de um grupo político, especialmente do ex-presidente, que na época estava no cargo, estava fazendo algo para tentar intimidar o ministro da Suprema Corte, e aí consegue, simplesmente o ministro diz, tô fora. O objetivo era esse, cavar uma espécie de suspeição. Mas se essa moda pega, ninguém vai ser julgado
criado no Brasil. Você vai começar a cavar suspeição de juiz, desembargador e tudo mais. Você mira num determinado juiz que está, de fato, fiscalizando a questão da justiça eleitoral, abusos cometidos por um presidente no exercício do cargo, e aí você simplesmente coloca ele como sendo suspeito. É tudo que quem está querendo criar os abusos quer. E é isso que a gente viu ao longo de 2021 e 2022. Simples assim.